Olá, tudo bem? Segunda-feira, 20 horas, e é hora do nosso encontro para falar sobre autismo. Então eu vou aguardar o pessoal ir entrando e daqui a pouquinho eu já vou chamar minha convidada. Então hoje, quem for chegando vai dando um oizinho aí. E hoje eu tenho uma convidada mega especial, que é a Mariana Arendi, psicóloga especialista em psicopedagogia, e ela vai estar falando sobre um assunto muito importante, né? Que é sobre os comportamentos inadequados. Então eu quero dar boa noite a todo mundo que está entrando, dizer que daqui a pouquinho eu já vou estar chamando a Mariana aqui. Nós já vamos dar início à live de hoje. Para você que ainda não assistiu as anteriores, depois vai lá no meu perfil, lá no feed, tem as lives anteriores e também tem lá no YouTube, no meu canal. Então, muito boa noite para todos que estão entrando, a psicóloga Natália Gonçalves, a Vanessa, a Alan Oliveira, Annelise, a Rosa, tudo bem, Rosa? Muito boa noite, ó, minha convidada já entrou, eu já vou estar chamando ela aqui. Mirielle, tudo bem? Oi. Josete, a Jo, um monte de gente entrando. E nós daqui a pouquinho já vamos dar início à nossa live. Então eu vou chamar aqui a minha convidada. Deixa eu ver aqui. Jo, boa noite. Vamos lá. Esses corações são maravilhosos, né? Todo mundo adora. Aí, a Mariana já chegou. Nós vamos dar mais um minutinho, para a gente já vai começar a nossa Opa, live. peraí. Comigo acontece direto. Eu às vezes vou acenar para o pessoal aqui e o celular vira a câmera, mas tudo bem, a gente volta. Já voltou. Então, quero dizer muito boa noite para todo mundo que está entrando. Sejam muito bem-vindos. Quem for chegando vai dando um oi, vai dando boa noite aí nos comentários. E o que eu vou pedir para vocês? Para clicarem aí no aviãozinho e chamarem pelo menos umas 5 pessoas para acompanhar essa live com a gente. Hoje eu tenho como minha convidada a Mariana Arendi. Nós vamos falar sobre estratégias para prever e lidar com comportamentos inadequados no TEA. E se durante a live você tiver alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários que aos poucos eu vou puxando essas perguntas e a gente vai respondendo para vocês. Então, é lógico que todo início de live eu tenho que agradecer às escolas que me apoiam nesse projeto. Quem não conhece ainda a minha história, volta lá nas lives anteriores que eu conto para vocês o porquê desse projeto. Mas, a princípio, né, eu sou a Vivian Oliveira, sou formada em Educação Física e sou especialista em TEA. Fiz essa especialização porque eu tenho um pequeno que tem síndrome de Sturge-Weber e autismo associado. Depois, mais vocês conferem nas lives anteriores. Então, eu quero agradecer as escolas que me apoiam nesse projeto, que são escolas que o Leonardo estuda e estudou, né, que é a Associação Franciscana e a ATS, representadas pela Maíra e pela Tássia, e a Escola Luci Requião, modalidade especial, representada pela Edmara. Todas são de Curitiba. E também agradecer a todos os professores, os profissionais que nelas atuam e que estão me acompanhando aí desde que nós começamos com essas lives. Hoje já é o nosso 8º episódio da série sobre autismo, né? E vamos tocar o barco, né, gente? Boa noite para todo mundo que está chegando. Você viu, Mariana, esses corações subindo aqui? Sim. É muito bom de ver eles. Pena que eles não ficam gravados depois lá no feed. Então, com muita satisfação, eu recebo hoje a psicóloga Mariana Arendi, especialista em psicopedagogia e que tem aí 15 anos de bagagem para passar um pouquinho hoje para nós dela, né? Então, boa noite, Mariana. Seja bem-vinda. Boa noite. Muito obrigada. Posso contar um pouquinho do meu contato com o TEA para contextualizar? Isso, conta pra gente um pouquinho dessa tua trajetória profissional
E quando que foi o teu primeiro contato com pacientes com autismo? Então, eu entrei na faculdade de psicologia, né, em 2004 e 2005 foi meu primeiro estágio já, com pacientes dentro do TEA. E assim, desde então nunca mais abandonei a área, né? Então, desse período todo, eu fui tanto estagiária, trabalhando em clínica especializada, eu fiz acompanhamento escolar também, né? Então, pacientes que necessitavam de AT dentro da escola, o trabalho clínico também, né? De intervenção direta, e a avaliação, toda a parte de uso de testes também. E no momento o meu trabalho é mais na parte de coordenação mesmo, organização de equipes e tudo mais. Mas já tive um pouquinho de experiência em várias partes, né, que tem essa intervenção, e todas elas sempre me interessaram muito, sempre tive um resultado muito legal, um contato muito legal com as famílias também. Até quando a gente conversou sobre a ideia da live, né, uma das coisas que você comentou foi a linguagem mais aproximada com famílias, para que isso seja mais claro, a informação seja transmitida de uma forma mais acessível. E é uma das coisas que eu gosto e que eu acho muito importantes também, né? Então, por isso que eu achei bem legal esse teu convite. Queria até agradecer essa oportunidade. A Tássia também, né? Que a gente estudou juntas, e agradecer dela ter feito essa ponte aí entre a gente. Uhum, que legal, que bom. Eu fico feliz, né, de você ter aceito o meu convite, porque não é fácil, né? Eu digo isso em toda live, não é fácil a gente estar aqui, né? Passando toda essa informação para vocês, né? Então a gente já tem aí, a gente já está aí há uns 15, 20 dias conversando, trocando ideias, para estruturar isso para estar aqui hoje passando o máximo de informações possíveis para vocês. Quem tem acompanhado as lives sabe que a intenção aqui não é falar de maneira técnica, né? E sim de um modo simples e prático, mostrando exatamente a realidade, né? E as intervenções que podem ser feitas tanto pela família quanto pelos professores e profissionais, porque ninguém começa sabendo, né? Sim. E foi o que eu pude perceber dentro dessa minha trajetória, que falta às vezes o básico, né? Uhum. Então, vamos lá. Vamos começar então, Mariana, falando sobre definição de comportamento. Uhum. Comportamento, na verdade, é tudo que a gente faz, né? Então, se a gente for trazer para uma forma bem clara de explicar, é isso, é tudo que a gente faz. A gente tem alguns comportamentos que nascem com a gente, né? Então, coisas reflexas, né? Então, você piscar, fechar o olho quando alguma coisa se aproxima, quando você vê uma luz muito forte, ou você tem um reflexo de proteção quando você chega próximo a cair. Isso, o bebezinho já tem essas respostas, né? Mas a partir do momento que a gente começa a realizar aprendizados, tudo se transforma, tudo em comportamento. Então, por exemplo, um bebê que chora, esse comportamento ele tem uma função comunicativa, né? Eu tenho que interpretar essa criança, ela está chorando porque ela está com fome, porque ela está com sono, porque ela está com dor. Então, isso tudo começa numa forma de manifestação através do comportamento, e a minha função enquanto pessoa que está ali junto é interpretar isso que está acontecendo, né? Então, e uma coisa muito importante sobre comportamento também, dentro do espectro, eu percebo muito, como você falou, né? As mães que chegam, que são recém-diagnosticadas, que ainda estão conhecendo esse universo, tem sempre uma preocupação muito grande com a questão da comunicação. E uma coisa que eu sempre friso muito para todo mundo que eu converso, a comunicação ela vai começar, não vai ser pela linguagem verbal, né? Eu vou ter que trabalhar muitas vezes com essa criança a comunicação por uma estratégia comportamental mesmo, interpretar os comportamentos que essa criança manifesta, entender, contextualizar, para que eu possa intervir de uma forma adequada e auxiliar essa família a lidar com isso também, né? Então, isso desde comportamentos claros, né? Então, que é a criança abrir a geladeira para me mostrar que ela está com fome, até comportamentos de uma birra ou inadequados que eu tenho que entender o porquê que eles estão acontecendo, né? Então, se eu tenho uma criança que tem uma dificuldade de comunicação, uma dificuldade social, uma dificuldade, né, ampla do desenvolvimento, a minha função vai ser tentar entender os comportamentos dela no contexto que acontecem, por que acontecem, qual a função que esses comportamentos têm. Então, um pouquinho mais ou menos isso. Uhum.
É, e quais são esses comportamentos mais comuns na pessoa com TEA? A gente tem que observar muito qual é a função que o comportamento manifesta, né? Então, geralmente, Uhum. o que a gente consegue perceber é quando os comportamentos inadequados ocorrem, né? Que é o foco que a gente vai dar aqui hoje para conversar. Se esse comportamento tem a função de obter alguma coisa, né? Então, se eu tenho uma criança que, por exemplo, vamos pensar aí no contexto de sala de aula, agora está um pouco distante, né, por conta da pandemia, esse contexto, mas é interessante dar o exemplo porque eu sei que é uma vivência muito significativa para todas as famílias, né, tem esse convívio seja na escola especial, seja na escola regular. Então, se eu tenho uma criança que, por exemplo, ela saiu correndo da sala, a professora estava trabalhando o conteúdo, ela saiu correndo. Eu tenho que perceber qual que foi a função desse correr. Essa criança queria obter alguma coisa? Então, ela queria ter a atenção da professora, que às vezes estava dando atenção para uma outra criança e não estava dando atenção para ela. Ela correu, ela conseguiu que essa professora prestasse atenção. A probabilidade dela repetir esse comportamento para obter a atenção da professora é bastante significativa. Digamos que não, que ela não queria ter a atenção da professora. Ela correu porque a professora falou: pegue seu caderno de matemática. E ela não queria fazer a tarefa de matemática. E ela correu da sala. Então ela conseguiu se livrar dessa tarefa de matemática. Digamos que ela correu e a professora falou: ah, a tutora fica com ele lá fora, porque agora eu vou dar aqui o meu conteúdo de matemática, né? Então ela conseguiu se livrar daquilo que estava desconfortável ali para ela. Ou até ela correu porque esse é um comportamento que ela manifesta para se autorregular, né? Então entra num comportamento como uma forma associada talvez a uma estereotipia dela, de dar essa corrida, de se autorregular mesmo. Estava ansiosa ali com o ambiente da sala de aula e usou esse movimento da corrida para se voltar para o eixo, digamos assim, né? Então eu tenho que sempre observar dentro do comportamento que é tido como inadequado, o que essa criança, qual foi a função que esse comportamento tinha quando ela manifestou, né? Então, se foi, por exemplo, já atendi um pacientinho uma vez, para ficar mais claro, né, usar os exemplos que a gente tem, que ele quebrava vidros, né? Então, a primeira vez que ele quebrou vidro, aconteceu assim, ele estava numa situação que ele não queria estar, daí ele levantou, ele saiu correndo, ele bateu numa porta, abriu a porta de vidro, né? A porta bateu e quebrou. Todo mundo na clínica parou para ir ver aquilo que tinha acontecido, né? Então, ele foi colocado num ambiente que ele não podia, claro, ninguém queria que ele se cortasse, né? Então, ele foi colocado num ambiente que tinha um DVD para ele poder se distrair, uma coisa ali que a gente pudesse resolver aquela situação do vidro quebrado, enquanto, enfim, para que ninguém se machucar, né? E a gente percebeu que depois disso, toda vez que ele estava muito, muito irritado com alguma coisa, ele ia quebrar vidro, né? Então ele pegava e ele batia com a mão no vidro até que o vidro partisse. Então a gente já tinha que ficar esperto e criar estratégias para que ele não chegasse nesse ponto. Então nesse ponto, a função do comportamento dele, né, era se livrar de coisas inadequadas que estavam acontecendo ali, que estavam incomodando ele, né? Então a gente tem que estar sempre atento. Se eu for usar aqui uma linguagem técnica, que talvez alguma mãe tenha esse contato, algum terapeuta chegue a falar, a gente teria que fazer uma análise funcional desse comportamento, né? Teria que pegar esse comportamento, ver o momento que ele aconteceu, ver os antecedentes, né? O que aconteceu antes para que a criança manifestasse essa questão do quebrar o vidro, por exemplo, e o que aconteceu depois para que esse comportamento continue acontecendo, né? Então, Ele acontece como se fosse uma fuga. Então ele sabe que naquele momento ele vai tirar a atenção e ele usa como fuga. sim, nesse caso, desse exemplo que eu dei, sim. A função do comportamento era como fuga. Poderia ser, né, em um outro contexto, se eu observasse que ele estava com preguiça de fazer alguma coisa ali, queria assistir o DVD e ele lembrou que daquela vez que ele quebrou o vidro, ele pôde assistir o DVD, então ele foi com a função de obter alguma coisa, que seria obter o DVD, porque o exemplo é antigo, né? Seria o tablet hoje, por exemplo, né? Uhum. Eu só quero fazer uma observação, mas antes eu queria cumprimentar o Jota, que entrou aqui conosco. O Jota é meu parceiro e ele está retransmitindo a nossa live lá pelo Facebook. Então, se você conhece alguém que não consegue acompanhar a live pelo Instagram, manda uma mensagem para ela acessar a página da STI Esportes, que vai estar lá sendo retransmitida.
Quero dar boa noite para Edmara, que entrou, todo mundo que está entrando, Alisson, Ana, Suzete, e dizer o seguinte, Mirielle, nós já vamos te responder. Ah, essa tela sobe aqui, isso. Nós já vamos te responder, tá? Segura aí um pouquinho que a gente já vai chegar nessa parte. Qual que é a observação que você falou lá atrás? Ele saiu correndo, naquele exemplo, ele saiu correndo da sala, a professora ia ensinar matemática, deixou ele com a tutora para ela focar no restante da turma e ensinar a matemática. E esse aluno saiu da sala e ficou dando as voltas dele, como a gente sabe que isso Infelizmente acontece, acontece. né? Qual seria a intervenção correta entre professor e tutor para que trouxesse essa criança novamente de uma maneira não traumática, que não desenvolvesse ali uma crise e que conseguisse atingir o objetivo dela, que era o ensinar a matemática? Qual que é a tua dica para que isso, na prática, aconteça? Então, o que a gente precisa observar bastante é o nível de compreensão que essa criança tem, né? Então, porque eu vejo muitas situações, às vezes, da inclusão acontecer, e o que está sendo falado lá na frente, a criança ainda não está nem próxima, às vezes, de atingir aquele nível, né? Então, eu entendo que é toda uma questão, é o sistema que funciona dessa forma, mas o que a gente precisa, principalmente, é da adaptação do material, né? Então, volta um pouquinho. A primeira coisa que a gente precisa é a professora e a tutora completamente alinhadas. Né? Eu tive essa experiência de sala de aula e na época eu era estudante ainda, estava no começo da faculdade e acabou acontecendo uma troca de função muito grande ali, por inexperiência minha talvez, né? Eu assumi a função de professora dessa criança. Então a professora deixava comigo. Alguma coisa, vai com ela para fora. Ia passar alguma coisa, tá aqui o material, se você quiser, aí dá uma mexida para que ela possa fazer. Então, o que foi acontecendo foi que eu assumi essa função, totalmente errado, né? Então, o que tem que acontecer a escola inteira, claro, coordenação, direção, tá todo mundo bem alinhadinho, mas a intenção é que essa criança seja sempre a aluna do professor. Né? O tutor está ali como um auxiliar, ele vai mediar essa questão, principalmente comportamental, se eu tenho uma criança que tem essa dificuldade, né, de se manter sentada, enfim, de prestar atenção, uma questão de crianças que precisam de auxílio para banheiro, para alimentação, né? Então, essa função principal do tutor ali. Mas a ideia é que ele fique ali como um auxiliar do professor mesmo. O que seria o ideal? Que o professor inicialmente conhecesse bem essa criança, e conseguisse fornecer um material adaptado para a compreensão dela. Então, vamos dizer lá que eu tenho uma criança com dificuldade de abstração e o professor está trabalhando problemas de matemática que tá ali o textinho escrito, né? Fulano comprou um pacote de feijão, né? Seria interessante que isso fosse adaptado de uma forma mais clara, né? Então, pegar e transformar, quem sabe, numa conta, ainda não no problema, mas ou usar figuras, né? Então, o bonequinho comprando ali o pacotinho, uma coisa que fique mais clara para ter essa compreensão. Fornecer para essa criança material dourado, outras estratégias para que ela consiga estar ali presente e participativa. O que eu vejo muitas vezes acontecer é a criança com alguma necessidade especial, né, principalmente dentro do espectro mesmo. A turma da sala de aula é barulhenta, né? Então as crianças conversam, falam, se movimentam, uma pega uma coisa, pega a outra, enfim. Então, às vezes uma tarefa que você passa e o tutor tá junto com a criança, ela faz muito mais rápido do que a turma inteira que parou para conversar, parou para pegar um lápis emprestado, parou para juntar a borracha, teve toda essa distração, né? Então, esse tempo é interessante justamente para trabalhar com essas adaptações, aproveitar, né, já que a gente tem o tutor, né, e se o professor puder passar, hoje eu vou trabalhar esse conteúdo, a adaptação que você tem que fazer é essa, e ele puder estar junto com a criança e ter essa percepção também, tem horas que precisa sair dar uma volta. Isso é uma coisa que eu sempre indico também quando eu tô... Ui, ai meu Deus! Quando eu tô conversando com as escolas, né, ai meu Deus, o que eu tô fazendo? Dei um zoom. Quando eu estou conversando com as escolas, tem hora que você precisa levantar e deixar sair, né? Tem hora que a gente tem essa necessidade. Eu estou trabalhando,
Ah, eu vou tomar uma água lá, ou vou conversar com alguém ali tomando um cafezinho, enfim, né? Então isso é importante também. E essa seria mais ou menos a adequação que a gente poderia ter aí entre o tutor e o professor para funcionar melhor dentro da sala de aula. Até eu indico quem não assistiu a live sobre o professor de apoio especializado, educacional especializado, depois volta lá, que nessa live nós falamos exatamente sobre isso, sobre qual é a função. Que você falou que você assumiu o papel de professora, né? Então você Sim. coloca o aluno debaixo do braço, é meu, né? Eu faço Uhum. tudo. Não é esse o Sim. caminho, né? A Ai, gente ainda está gente. longe do padrão ideal, mas algumas coisas podem ser mudadas. Vejo que muito pela falta tanto de conhecimento quanto de vontade das escolas e dos professores dentro do ensino regular, mas eu não vou falar nesse assunto hoje. Dá Né? mais uma live inteira. Vamos voltar ao comportamento. E daí me vem a palavra autorreforço. O que você tem a falar sobre o autorreforço? Então, quando a criança tem essa manifestação de algum comportamento, né? No caso, a Uhum. estereotipia, principalmente, e aquilo se retroalimenta, né? Então, como eu falei ali, às vezes o ambiente da sala de aula agitado, barulhento, a criança manifesta alguma estereotipia, é mais comum, né? O flapping, balançar a mãozinha, e aquilo acalma ela, a sala continua barulhenta, ela volta na estereotipia, né? Então, isso pode ser tanto um movimento repetitivo ou algum manuseio de algum material, né? Criança que usa, né, o lápis para ficar fazendo algum movimento, observando isso. Então, isso acontece, por exemplo, não vai ser qualificado como um comportamento inadequado, mas ela entra como uma autorregulação também, né? Então, Sim. é importante uma coisa que eu sempre falo também em relação a isso, a gente não consegue cortar esse comportamento. Né? Então, se eu tenho uma estereotipia que acontece ali e aquilo de alguma forma não interfere no andamento, a criança não está se machucando, não está interferindo com o colega que está do lado, então não é algo excessivo, não tem por que a gente pegar e cortar esse comportamento. Né? A gente talvez Que já tenha é uma que. forma de autorregulação dela, né? Exatamente. Às vezes o que eu faço aqui em casa é o Léo, às vezes fica nessa autorregulação com os sons, né? Uhum. E tem horas que esse som aumenta, aumenta e continua, continua. Eu olho para ele e digo, Léo, menos, né? Dá Uhum. para parar um pouquinho? E daí tem horas que funciona, tem horas que não. Às vezes ele precisa de mais um momento, daí eu, mamãe tá com Uhum. dor de cabeça, né? Uhum. Daí ele para, né? É interessante a gente Então, observar quando acontece isso, se a gente consegue mudar o foco, né? Então, às vezes a criança uhum, está muito focada naquilo ali, ela acaba ficando naquilo e ela entra realmente nesse ciclo. E também uma coisa que é interessante perceber, opa, me perdi, auto-reforço, que às vezes a estereotipia ela entra num momento de excessos, né? Então tá excessivamente cansado, excessivamente feliz, né? Então faz muito flapping porque tá muito feliz, excessivamente irritado, excessivamente ocioso às vezes, né? Então também tem que dar essa observada ali no em que contexto que isso está acontecendo para que eu possa fazer ali uma intervenção pensando naquele comportamento. e me diz uma coisa, para a pessoa que tem TEA e o TDAH associado, essas questões de comportamento inadequado, eles podem ser agravados? Olha, pela questão da agitação, sim, né? Uma coisa que a gente observa bastante na prática, até falar uma opinião, uma observação, né, do meu ambiente de trabalho, até explicar um pouquinho. Hoje eu trabalho em clínica particular, né, que faz os atendimentos multiprofissionais para as crianças com TEA. E uma coisa que a gente observou com o passar do tempo, mais de uma vez, foi a questão do uso da Ritalina não tendo um efeito muito positivo para o TEA. Por quê? Porque geralmente quando entra esse medicamento que é para o déficit de atenção e hiperatividade, pode acontecer, e a gente já viu várias vezes acontecendo, da criança focar muito naquela estereotipia, por exemplo. Né? Então, ao invés de ter o foco acadêmico, o remédio ele não vai selecionar onde vai essa concentração. Né? Então, você vai, não, tomou Ritalina, vai concentrar só na tarefinha. Não acontece assim, infelizmente, né? Então, Uhum. vai se focar muito na estereotipia. Já teve uma situação de um menino que teve, acho que foi a reação mais marcante para mim. Ele se incomodava com o barulho das lâmpadas. Ele ficou tão focado, a concentração dele se ampliou tanto
que ele entrava nos ambientes, ele apagava a luz e ele tampava o ouvidinho porque o barulho da lâmpada era uma coisa muito incômoda para ele, né? E é aquela coisa que a gente percebe só no fim do dia, né? Computador, quando desliga que a gente percebe que estava fazendo barulho. E para ele isso era muito excessivo. Então, realmente pode ser sim que as coisas associadas ali, né, o TEA com o déficit de atenção e hiperatividade tenham um agravamento dos comportamentos por conta dessa agitação toda realmente que associa ali. Essa questão de medicação, ela é bem difícil, né? O Léo, ele passou por vários medicamentos, entre a Ritalina, entre risperidona. Hoje ele já está com uma dosagem mínima de medicação. Eu não vou entrar nisso hoje, né? Eu espero poder falar sobre isso mais para frente, mas hoje ele já faz um tratamento alternativo, então já está saindo de todas as medicações. É outra criança, né? Porque e um dia eu questionei a neuro dele. E ela falou assim, nossa, mas ele está tomando essa medicação e ele não melhorou nisso? Eu falei, mas ele nunca vai deixar de ser autista. Não tem remédio que faça ele ser como uma criança normal. Pode melhorar em alguns aspectos, mas ele sempre vai ser autista. Sim, Ele sempre vai ter comportamentos de pessoas que têm autismo. sim, até porque as medicações que são usadas dentro do espectro, nenhuma é para autismo, né? A gente vai usar para agitação, para o sono, enfim, para outras questões associadas ali, outras manifestações, mas não existe um medicamento para autismo. Sim, e quem já passou por algum problema de saúde que tenha tido que usar, por exemplo, uma risperidona, deixa eu lembrar o nome de um medicamento que ele tá saindo agora. Mas, por exemplo, usou qualquer Aripiprazol. medicamento, por exemplo, a risperidona. Sabe o efeito, a pessoa tem consciência, né? E ela sabe expressar o quanto de ruim teve de efeito nela esse Sim. remédio. Sim. Né? Então, muitas vezes os médicos têm a mania de entupir a criança de medicamento, achando que aquilo vai melhorar. E a criança fica ali grogue, vou falar bem no claro, grogue, alienada, e daí ela não consegue ter foco, ela fica como se fosse um zumbi. Né? E Porque depois você que ela se acaba. livra desses medicamentos, que ela começa a dar foco, que foi o que aconteceu com o Leonardo, começar a dar foco, a ver pequenos detalhes, a ter mais autonomia, a ser uma pessoa mais ativa, porque ele não estava grogue de remédio. Né? Mas eu não vou entrar nesse ponto hoje. E daí isso a gente entra numa realidade difícil e comum das famílias, né? Que são os comportamentos inadequados. É algo difícil de lidar? Né? É algo que atrapalha muito a vida social e também a escolar, né? A gente tá já nas lives anteriores aí falamos sobre crianças, adolescentes que acabam se tornando agressivos em algum momento ou saem da sala de aula virando carteira, batendo porta, chutando. Isso atrapalha muito porque as pessoas que não entendem, né, da pessoa com alguma deficiência, com autismo, elas acabam gerando um medo, né, dessa pessoa, e é um medo que, na verdade, ele não deve existir. Eu já tive experiências e já ouvi relato de professores dizendo assim, nossa, eu fui trabalhar numa escola que você não pode virar as costas para os alunos, sabe? Mas, assim, tudo bem, tem alguns casos que sim, né? Mas o entender melhor da situação e o porquê que despertou esse comportamento inadequado é o melhor caminho, né? Sem dúvida. E quando eles são pequenos é fácil, né? Por exemplo, se joga no chão, aquele drama, aquela gritaria, você junta do chão, pega no colo e tira ele daquele ambiente. Mas e depois que eles crescem, né? Que já estão grandes, já estão fortes. Essas situações de ter que levantar com eles do chão, conter choro e algumas vezes essas respostas violentas é uma coisa difícil. Sim. É a minha realidade hoje, é uma coisa que eu tenho trabalhado nesse período com o Leonardo, de ter os limites, né? E de entender sem fazer a birra. E isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, dessa parte de enfrentamento, de enfrentar o pai, enfrentar a mãe. Eles sabem quem eles podem enfrentar mais ou menos, né? Quem eles têm domínio maior sobre eles. E eles usam isso como qualquer outra criança, né? E daí eu pergunto para você, como que a gente lida com isso tudo? Adianta pensar em punição, pensando em educação, né? Que eu digo que a gente tem que ter uma visão como pais
de que por mais que seja uma criança com uma deficiência, com autismo, ele é uma criança que deve ser educada como qualquer outra, né? Então, como que nós lidamos com isso? Então, essa questão que você colocou é bem importante, da gente não esquecer que são crianças, né? Então, o que acontece muitas vezes, assim, se a gente pensar numa criança pequenininha, recém-diagnosticada ali, que tem, graças a Deus, cada vez mais cedo, né? Então, se eu pegar uma criança de 2 anos, toda criança de 2 anos se joga no chão, né? Toda criança de 2 anos, quando quer uma coisa e não entende que não pode aquilo naquela hora, vai ter esse comportamento. Então eu acho isso bastante importante da gente ter essa clareza, assim, o que qualquer criança manifesta e o que passa do ponto que a gente vai ter que observar com maior atenção e ter um maior cuidado ali, né? Então, o que é importante? Primeiro de tudo, é uma coisa que eu comentei um pouquinho antes ali. Se eu percebo que isso vai causar um prejuízo para a criança, então se ela está se machucando, né? Se esse se jogar no chão não é só jogando no chão, deu uma esperneada ali, mas é uma coisa que ela se autoagride, né? Então isso é uma coisa que é bastante preocupante e entra naquilo que eu coloquei antes ali de autorregulatório, né? Então tem criança que vai se morder ali para se acalmar, mas isso não é adequado. A gente vai ter que trabalhar esse comportamento para que ela pare de se machucar. Se eu for pensar nessa questão da intervenção comportamental, quando acontecem comportamentos inadequados, até uma das coisas que eu comentei com você, eu não queria colocar um título na live que ficasse uma coisa que prometesse algo que eu não poderia nem sugerir algo para ajudar. Né? Então, não existe nada mágico para a hora que esse comportamento inadequado já escalonou de nível. Né? Então, você até colocou a pergunta para mim lá, a diferença da birra e da crise. A birra, ela está acontecendo num momento que se eu fornecer aquilo que a criança está pedindo, então eu consegui identificar que ela se jogou no chão porque ela queria assistir a galinha pintadinha dela ali e eu tirei a galinha. E eu colocar a galinha, esse comportamento dela para. Né? Então ela vai parar de se jogar no chão, vai sentar e vai continuar assistindo aquilo que ela estava interessada ali. Se isso entra num ponto que ela se desorganiza, né? Então a gente usa bastante esse termo do desorganizar, ela entrou numa desorganização tão significativa que eu não consigo mais conversar com ela, né? E eu posso até colocar de novo o DVD ali que ela queria, ela não vai assistir mais, ela vai precisar extravasar tudo aquilo para que depois ela consiga se organizar. Então, por isso que eu acho bastante importante a gente pensar na antecipação, né? A gente não trabalhar com a punição. Então, a criança está ali já se jogando no chão e eu estou falando, você vai perder o tablet, você não vai comer o que você gosta, não vai adiantar. Né? Nesse momento que já chegou nesse ponto, que a desorganização já está muito significativa ali, não adianta eu recorrer para esse recurso. Isso é uma coisa que a gente pode pensar na gente também. Né? Então, se eu tô ficando irritada com uma situação ali e tal, e eu me percebi que eu já tô ficando brava, né? Usar agora esse período de quarentena pra gente ter, né? Eu tô aqui em casa, a gente tá fechado, não pode sair, não pode ver muitas pessoas. E eu percebo que eu já tô ficando irritada, e eu tive essa percepção, eu posso sair, né? Esperar minha cabeça esfriar, ou eu posso ficar ali aguentando aquilo e dali a pouco não ter mais controle. Falar, boca todo mundo, sai todo mundo daqui de perto e tal. Então, com a criança, eu tenho que ter essa percepção também. Né? Se eu quero trabalhar alguma coisa com ela, vamos colocar lá, não sei, quero ir visitar um parente, por exemplo, que eu sei que ele vai naquela casa e sempre que ele vai lá ele fica muito irritado e ele não gosta muito, enfim. O que eu posso pensar? Eu já vou começar a conversar com ele um pouquinho antes. Ó, a gente vai na casa do titio, que tem aquele cachorro que faz barulho. Lembra que tem o cachorro? Ah, vamos assistir aqui um vídeo de cachorro no YouTube. E vou conversando e vou antecipando isso para ela, preparando ela para aquela situação que vai acontecer. Eu vou ter que evitar, eu, enquanto pessoa responsável por essa criança, eu não vou levar ela na casa desse tio num dia que tiver 50 pessoas e tiver um churrasco e for uma coisa muito aversiva lá. Né? Então, se eu quero levar ela no Natal, digamos assim, para passar o Natal nesse lugar, ou, sei lá, um aniversário, eu tenho que ir preparando ela, sensibilizando. Eu vou usar de novo o termo técnico e explicar, né? A gente faria uma dessensibilização sistemática, que é expor aos pouquinhos para aquela coisa que eu sei que vai dar, pode me dar trabalho,
para que na hora que eu chegue na situação em si, essa criança já esteja mais preparada. Então, isso a gente pode pensar, uma criança que tem medo de água, eu quero colocar ela na natação. A gente pode pensar numa criança que nunca foi para a escola. Agora, uma coisa que vai acontecer muito significativa vai ser a hora que voltar às aulas. Né? Então, a gente, por mais que tenha férias, a gente nunca teve férias tão longas assim. Né? Na hora que chegar o momento da gente reabrir as escolas e colocar essas crianças, provavelmente a gente vai ter bastante trabalho. Né? Então, o que, que vai acontecer? Fechou uma data lá, então está decidido que a partir do dia que seja em 2020, que não seja em 2022, por aí, né? Mas a partir do momento que a gente tiver essa data, que a gente já possa ir conversando com essa criança, pegar fotos do momento que ela estava na escola, mostrar para ela o uniforme ali de novo, mostrar para ela a mochila, ir conversando, né? Então, isso é uma coisa que a gente pode tanto usar dentro de um painelzinho de rotina, por exemplo, a gente pode usar histórias sociais também, né? Então, serve muito significativamente como antecipação. O uso da história social é uma coisa que cada vez mais eu vejo a função e eu vejo a importância disso, né? Então, explicar um pouquinho como funciona esse recurso. Ele é uma história em quadrinhos, né? Então, eu vou pegar informações o máximo que eu puder sobre o evento que vai acontecer ali, qualquer evento. Então, digamos lá, a mãe vai ganhar um bebezinho, a criança vai voltar para a escola, a família está de mudança, vai comprar um cachorro, qualquer coisa que eu ache que pode gerar uma ansiedade nessa criança, eu pegar as informações e montar como se fosse uma história em quadrinhos mesmo, com o máximo de informação fidedigna para aquilo. Então, o seu filho é o Léo, né? Que você comentou. Sim. Então, pegar lá, então vai voltar às aulas. Então, pegar uma foto do Léo. Eu sou o Léo. Eu estudo na escola, e daí você coloca uma foto da fachada da escola. As aulas ficaram suspensas por conta do coronavírus. Você coloca lá a figurinha dele em casa com você. No dia tal de outubro, as aulas vão voltar. Coloca ali um desenho de um calendáriozinho, com os dias passando para ele ir acompanhando. Lá na escola eu vou encontrar a minha professora, pega uma foto da professora que ele gosta. Eu vou ver o meu amigo tal, lá vai ter o parquinho, vai ter o lanchinho. Como se você estivesse recontando para a criança aquilo que vai acontecer, preparando ela para aquela situação que pode ser que gere uma ansiedade lá na frente. Com isso, a gente já preparou, a gente deu uma coisa muito importante para eles também, que é a informação visual. Né? Então, eu só ficar falando, a aula vai voltar, a aula vai voltar, a aula vai voltar, ficou uma coisa muito aberta. Né? Então, se eu tenho esse recurso ali impresso, ou até no computador, no tablet, que posso mostrar para ele a foto e tal, isso vai auxiliar ele na compreensão dessa informação, porque ela não está só eu falando, ela está ali visual para que ele possa compreender. Então, é uma das formas que a gente consegue reduzir a ansiedade dessa criança, dar previsibilidade para ela sobre aquilo que vai acontecer, né? E tratar ela de uma forma, não consigo pensar outra palavra, não sei, mais humana, né? Então, porque eu vejo muitas vezes acontecer assim, eu vou levar no médico e eu sei que ele não gosta, então eu não vou contar, né? Eu vou só levar. Não é legal fazer isso, né? A gente não gostaria que fizessem com a gente não pode fazer isso com eles também. Né? Então, essa é uma questão de, eu vou ter que tirar sangue, mas eu vou, não vamos contar, vamos só lá, né? Então, é importante que a criança saiba, e se é uma coisa que eu sei que gera uma dificuldade nela, é importante eu colocar o que vai ter depois também. Né? Então, se eu sei que para ela tirar sangue pode ser uma coisa que gera uma ansiedade, que ele vai ficar irritado, vai ficar agitado, então, nós vamos, eu sou o Léo, a gente vai precisar tirar sangue, a gente vai no laboratório, a enfermeira vai segurar meu braço, vai ter uma agulha, e depois nós vamos tomar um sorvete, que eu sei que ele adora o sorvete, por exemplo, né? Então, coloquei isso lá no final, que é uma coisa que é reforçadora, que eu sei que ele gosta, né? Então, é importante que eu tenha esse final feliz, digamos assim, né? Quando eu for usar o recurso da história social. Né? Então, é uma das coisas que a gente usa e dá muito certo mesmo. É muito mais fácil a gente explicar antes o que vai acontecer do que esperar a birra começar e progredir e entrar num processo que depois vai ser muito mais difícil de contornar. A Mirielle até perguntou para nós, né, sobre as mudanças de comportamentos repentinos, se é comum. A gente acho que já acabou respondendo isso com tudo que nós falamos, mas se você quiser dar um reforço. E se pode trazer uma crise, que foi o que nós comentamos agora há pouco, né? Então, quando entra nessa transição, assim, que já não adianta, eu percebo que não adianta eu
tentar negociar. Então, quando a gente já entrou nessa crise mesmo. Por exemplo, tem essa coisa de mudança, ele tá bem, daqui a pouco muda repentinamente o comportamento. Geralmente tem algum fator que talvez passe despercebido para a gente, né? Então, eu não acredito que seja uma coisa do nada, né? Então, eu tenho que estar atento ali, às vezes é um barulho lá fora. Então, eu atendi pacientes que tinham, como eu comentei ali, sensibilidade auditiva muito grande, e ele estava fazendo atividade e ele tampava o ouvido, passava um tempo, alguns segundos depois, a gente escutava um helicóptero passando. Né? Então, e ele sempre parava de fazer o que ele estava fazendo e a gente percebia que estava incomodado ali. Então, eu tenho que sempre estar, até questões fisiológicas. Se eu tenho uma criança que é não verbal, tem ali um comprometimento um pouco mais severo, eu tenho até que observar a questão de se não pode ser uma vontade de ir ao banheiro, né? Alguma questão que entre nesse aspecto que gere essa mudança repentina. E uma coisa que é muito importante, assim, e eu vou bater nessa tecla para sempre, é importante a gente, por mais que eu tenha uma criança não verbal muito severa, eles escutam e eles entendem tudo que a gente fala. Né? Então, às vezes a gente tem essa sensação, assim, eu vejo muito acontecer, infelizmente, né, acontecer em escola ali. Tá as duas pessoas conversando ali, ai, fulano hoje tá terrível. Nossa, ele fez tal coisa. E a criança ali do lado escutando. Né? Então, isso é uma coisa que é muito complicada de acontecer, porque, primeiro, ele vai saber que está sendo falado dele, né? E uma coisa que acontece nesse aspecto também, então se eu tô terrível mesmo, né? Eu tô terrível, então eu vou continuar sendo terrível. E isso acaba sendo uma Poderia verdade. falar assim, né? Poderia dizer assim, por exemplo, vou citar o exemplo do Léo. Léo, o que você tem hoje que você tá impossível? Né? E se Trazer dirigir já para incitar essa resposta da criança. E é claro, trazer ele para o diálogo também, mas sempre Sim. reforçar o que ele tem de bom. Né? Então, ao invés de só dizer, poxa, por que você tá assim? Nossa, cara, você pegou a sua mochila. Muito bom, você cuidou, esse é o seu material, muito bom. Né? Então, é uma coisa que é sempre mais fácil a gente ir pelo positivo do que a gente esperar o negativo. Né? Então, é uma coisa que também é interessante, até uma coisa que eu tinha notado que eu não queria esquecer de falar aqui da gente ter isso como um ponto de partida, sabe? Tem uma pesquisa que foi feita, enfim, eu não vou entrar também, não quero entrar em outros temas, né? Mas em relação ao PEX, né, que é aquele sistema de comunicação pelos cartões, eles fizeram uma pesquisa que eles encontraram o seguinte: eles dividiram duas salas. Numa das salas tinha uma campainha que tocava, né? Um período de cada 3, 5 minutos, essa campainha fazia um sonzinho. E quando essa campainha apitava, as pessoas tinham que lembrar que elas tinham que reforçar o que estava acontecendo de bom ali. Fosse o que fosse, a criança estava sentada, a criança estava em silêncio, ela estava fazendo atividade, ou ela estava só ali, né? Isso era reforçado. Muito bem, você está sentado. Nossa, muito bem, você pegou a sua bolsa. E na outra sala não tinha esse lembrete do reforço constante ali, né? E o que que aconteceu? As crianças que tinham esse reforço por qualquer coisa positiva que elas estavam fazendo, elas emitiram muito menos comportamentos inadequados do que as crianças que estavam ali na rotina acontecendo normal. Porque o que acontece? Aí essa criança levantou da cadeira, é a hora que a professora vai falar com ela. Então, o que aconteceu? Ela conseguiu atenção na hora que ela levantou. E a outra criança estava tendo atenção na hora que ela estava sentada, na hora que ela estava prestando atenção, sabe? Então é muito importante a gente ter isso com a gente, assim, né? Então, ao invés de eu sempre falar, fulano, você jogou o livro, né? Então, fulano, venha juntar o livro. Muito bem, você juntou o seu livro, né? Então eu trago isso para o positivo. Isso é sempre muito importante, assim, para todo mundo, né? Então, até no voltando para o nosso convívio de casa, todo mundo fechado na quarentena agora. Então, é importante que a gente fale coisas boas que acontecem também, né? Traga esse reforço para as pessoas ali. Todo mundo gosta, não é só dentro do espectro. Motivação, né? É, Motivação. exatamente. Sabe, você falou de todas aquelas situações de antecipação, né? De tudo que tem que ser feito. Eu lembrei de um caso, né? Lembrei de uma rotina minha com o Léo, que eu sempre aviso para ele, nós vamos cortar o cabelo essa semana, nós vamos cortar o cabelo essa semana, amanhã nós vamos cortar o cabelo. E agora em casa é a mãe que corta o cabelo dele, porque eu também já fui cabeleireira há uns anos, muitos anos atrás. E daí tenho aproveitado, corto no banho, porque daí ele fica mais tranquilo com o cabelo que vai caindo, sai mais fácil do corpo, que ele não aceita a capa.
E daí eu fiz a besteira de um dia esquecer de avisar ele. E entrei no banho e falei, a mãe vai cortar teu cabelo. Pra quê? Você não imagina a brabeza da pessoa de ver eu invadir o espaço dele e entrar no banho com ele para cortar o cabelo dele. Então, a antecipação ela é importante. Mas, além da antecipação, eu penso mais na parte de educação e da relação de limites. Uhum. Como que a gente pode fazer para melhorar? Vou dar um exemplo prático nosso aqui de casa. Certo. Nós moramos num condomínio pequeno, nosso sobrado é o último. E nós temos um pátio bem legal, piscina, parquinho. E o Léo gosta de brincar lá fora. Só que agora ele pegou a mania de querer ir lá para frente do condomínio, né? E tem todo um risco. Então a gente tá ali com ele, observando ele, mas às vezes você entra em casa, pegar uma água, pegar alguma coisa, tá fazendo almoço, tá fazendo alguma coisa e a criança tá brincando. Léo, não pode subir, perigoso, né? Em alguns momentos, lógico, ele obedece e ele fica, né? Só ali naquela área que ele pode brincar. Em alguns momentos ele quer sair da linha, normal como qualquer criança. Em alguns momentos eu chego e digo, Léo, nós temos que descer. E daí para distrair ele, eu abraço ele, engancho nele e vou trazendo. E daí ele fica me fazendo de boba, fazendo zigue-zague de um sobrado para o outro. Porque ele não quer. E daí quando eu solto ele, ele corre de novo lá para cima, né? Vou lá, trago de novo, e daí em alguns momentos ele trava, e daí faz o que a gente já conhece, se joga no chão, começa a chorar e não quer sair dali, porque ele quer que eu ceda ao que ele quer, que é ir lá para cima. Certo. Em alguns momentos eu consigo levantar ele do chão e trazer, e ele vem brigando, né? E daí eu já encaminho ele para dentro de casa, porque daí normalmente ele começa a chorar. Em alguns momentos, não. Alguns momentos eu tenho que intervir, juntar ele, né? Com os braços e trazer ele grudado aqui no colo, né? No guincho. Caminhando, e ele já é grande, ele já tá passando do meu ombro. Trazer ele ali. E daí, quando ele nota que eu ganhei aquela batalha, né? Que ele não consegue mais vencer aquilo, aí ele cede. Aí ele cede e vai até em casa. Às vezes ele não cede, entra dentro de casa, eu fecho a porta e ali ele já tá gritando, né? Eu digo, Léo, você sabe que não pode, é muito feio fazer isso. E deixo ele gritando, né? Em alguns momentos ele sabe que ele fez coisa errada, ele para pensar e ele para o choro. Como se dissesse, não, realmente, eu fiz coisa errada. Em alguns momentos, não. Ele continua aquele choro. E continua aquele choro. E daí, nesse momento, eu respeito e deixo ele se autorregular ali, e deixo ele chorando. E saio. Né? E daí volto em alguns momentos. O que dá para fazer para melhorar isso, né? Para que ele consiga... Qual é a minha intervenção como mãe para que eu consiga dominar melhor essa situação? Porque ele precisa, eu vejo que ele precisa do limite. Ele, lógico, ele não vai ter o mesmo entendimento que uma criança, como uma pessoa comum, uma pessoa considerada típica? Não vai. Né? Mas até que ponto eu posso educar ele? Né? Porque muitas vezes nós, como pais, temos a visão de coitadinho. Ele tem autismo. Ele tem isso. Ele tem aquilo. Deixa fazer, né? E esse deixa fazer, e daí você acaba assim, eu não vou conseguir arrumar isso. Então deixa que faça. E com essas atitudes, eu já entro numa reflexão que você acaba afastando o teu filho de uma inclusão social. Sim. Né? Porque você não poda comportamentos inadequados para que a convivência dele com a sociedade se torne mais sutil, né? Se torne um pouco mais próxima do normal. Então, você acaba tirando essa oportunidade dele. Né? Então, como que a gente pode, em momentos como esses, né, interagir e agir para que tenha um desfecho melhor? Então, esse exemplo que você colocou, né? Então, a questão de como trabalhar o limite associado a isso dele poder fazer as questões. É muito importante a gente trabalhar com combinados, né? Então, o trabalho com combinado, ele está muito associado com o trabalho com limites.
Então, se você já sabe que ele tem esse interesse de ir lá para frente, que é um lugar que sozinho, para ele ir sozinho pode ser perigoso, vocês podem ter esse combinado de uma vez por dia nós passeamos lá e como aquilo que eu falei antes, colocar assim, nós vamos ficar lá. Por mais que ele não tenha o entendimento completo de horas ainda, né? Não sei se tem ou não, mas trabalhar assim, nós vamos ficar lá 5 minutos, 15 minutos, o tempo que você puder ficar com ele. E depois nós vamos voltar para casa e já dizer para ele o que vai acontecer depois daquilo. Né? Então, ter isso claro para uma coisa que seja prazerosa para ele, talvez no início, e trabalhando diariamente. Não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra, né? Então, se é uma coisa que ele gosta muito e é uma coisa que, pelo que você colocou, se ele está crescendo, talvez já está entrando numa pré-adolescência, entra essa questão do testar bastante também, né? A gente nunca pode esquecer isso, que eles são crianças, são adolescentes, são adultos, todos os comportamentos que nós temos, eles vão ter também, né? Então, a gente tem que sempre observar isso. O uso dos combinados costuma funcionar muito bem, né? Então, se eu tenho uma criança que tem uma dificuldade de compreensão um pouco maior, eu vou ter que conduzir isso um pouco mais no início, né? Então, digamos assim, ele não entende, se eu vou falar, olha, nós vamos ficar aqui 5 minutos, por mais que ele não tenha compreensão bem completa do relógio, e depois nós vamos pegar um brinquedo ou vamos lá ver a piscina, né, que você comentou que tem aí, e conduzo ele. Não pode ser que as primeiras vezes eu precise conduzir de fato ele para ele conseguir entender que ele está indo para lá e ele vai fazer alguma coisa que ele vai gostar. E com o passar do tempo, com a repetição, isso vai entrando numa compreensão mais tranquila. Essa questão do social que você colocou é uma preocupação muito importante, né? Porque essa compreensão que a gente consegue trabalhar com crianças típicas, poxa vida, não é legal você se jogar no chão, você machucou, a pessoa ficou triste porque você machucou ela. Esse social para a criança dentro do espectro não é tão significativo, assim, não é uma coisa tão clara, né? Como é para outras crianças que talvez manifesta até uma vergonha, não vai querer, tem vergonha de fazer o comportamento inadequado, por exemplo, até quer comer aquele bolo que está ali, mas ela vai ficar quietinha ou vai falar só para a mãe que ela quer. A criança com TEA pode ser que vai e pegue aquele bolo, pode ser que fale bem alto para todo mundo, eu quero aquele bolo, né? E a mãe fala, para, que vergonha, né? Então tem que trabalhar muito essa questão social para que a gente consiga conviver. Isso que você falou é muito importante. É um dos pontos mais significativos da inclusão. Primeiro, tanto para o próprio indivíduo poder estar inserido nesses contextos, quanto para as pessoas que estão nesse contexto aprenderem a lidar com o TEA. Né? Então, é uma questão que, desde que eu comecei a trabalhar, né, desde lá de 2005, eu já vi muita evolução em relação a isso. Não tinha quase criança na inclusão, né, há alguns anos atrás. Agora que, até por conta da questão dos teus estagiários de psicologia na prefeitura e tal, começou a ampliar, a ter uma frequência maior dessas crianças, e aí sim a gente vai ter uma compreensão muito melhor em relação ao que se esperar, né? Porque é uma questão que, como eu falei, eles vão processo. Né? A estereotipia é quando está muito agitado. Se eu quero muito uma coisa, eu não sei manifestar de outra forma, não sei me jogando no chão e fazendo um comportamento excessivo. Então, eu preciso que isso seja trabalhado tanto para mim, quanto as pessoas entendam que isso não é o fim do mundo. Né? Então, é uma coisa que eu escrevi há muito tempo atrás, até um texto sobre isso. Se eu tenho uma criança que está se jogando no mercado, independente se ela está se jogando porque ela é birrenta, né, ou se porque ela está no espectro, eu não posso olhar julgando. Eu não sei o que aconteceu com essa mãe, eu não sei o que aconteceu com essa criança, né, e eu tenho que ter esse olhar de ter essa empatia ali para poder compreender. Mas, por outro lado, a família e os terapeutas dessa criança têm sim a função de trabalhar com os limites ali. Né? Como você deu o exemplo do seu filho, ele não pode se colocar em risco, a gente não pode permitir que ele corra um risco de ir para uma rua e se machucar. Né? Então eu vou ter que trabalhar com ele essa compreensão. Tanto conduzindo ele, fazendo combinados para que ele entenda que aquele tempo dele tá ali acabou, quanto trabalhando com ele noção de perigo, né? Então isso é uma coisa que é muito importante trabalhar, assim, seja perigos domésticos, né, de algum produto de limpeza que ele não pode pegar, ou ir para uma rua, ou tomadas, enfim, né, comportamentos que eu tenho que trabalhar para que a criança tenha esse autopreservação, esse autocuidado que muitas vezes não é natural dentro do espectro, né? Uhum. Até para ouvindo você falar tudo isso, vou puxar um gancho só para que
não dê a impressão para as pessoas que estão nos assistindo, é, é, eu digo que é como se fosse uma roda, né? Uma roda que fica girando. Então, o comportamento inadequado, lógico, igual eu falei da medicação. Tomando medicação ou não, ele vai continuar tendo autismo, vai continuar sendo autista, né? Tendo comportamentos inadequados, em algum momento ele vai ter, porque é a maneira que ele tem de se expressar, né? Sim. E ele não tem um pudor, né? Ele não tem essa visão da sociedade como nós temos. Então ele vai expressar o que ele sente. Mas Uhum. algumas coisas elas podem ser levadas, como é o caso, como eu já falei, né, que é o caso da educação, a gente tentar dar a mesma educação para a criança com TEA, como você dá para o teu filho típico, né, para que a inclusão social ela se dê de uma maneira mais leve. Vai haver comportamentos inadequados? Vai. A sociedade ela tem que aprender a ter um olhar diferente? Tem, né? Uhum. Mas nem tudo é colocado com imposição ou algo gritante. Então, ambas as partes precisam se ajustar. E daí eu Uhum. vejo pelo lado da família. Qual é o sentimento da família em sair para passear com seu filho com TEA, que tem comportamentos inadequados gritantes e que Uhum. causa eu digo que até vou falar a palavra bem, eu falo mesmo as coisas nas lives. A família ter vergonha desse Uhum. comportamento inadequado perante a sociedade. Uhum. Então, esse olhar é necessário esse olhar de educar, de impor limites, para justamente dar mais oportunidades para essa criança, para essa pessoa, para esse adolescente Sim. que vai se tornar adulto e vai se tornar um idoso, né? Sim. E é Porque só daí você expondo. imagina uma criança que não foi imposta limite, isso pode ser tanto com a típica quanto com a atípica, uma criança sem limites, como ela vai ser adolescente e como ela vai ser adulta, Uhum. né? E imagina isso numa pessoa onde é muito mais reforçado, né? Uhum. Vou fechar aqui, nós temos 2 minutos, e daí tem uma coisa que todo mundo já me perguntaram em várias lives. Eu queria que você explicasse bem rápido sobre o Uhum. TOD. Tem Uhum. pessoas que dizem assim, ah, mas um autista pode ter TOD? Não pode? O que é o TOD e em que casos acomete? Se dá para ter o autismo associado ou não? O que você tem para Uhum. falar para a gente assim, em 1 minuto? Geralmente o TOD não é comum ele estar associado ao autismo, né? O TOD ele geralmente está associado, é muito mais comum associado ao TDAH, assim como o autismo é muito mais comum associado ao TDAH também. A questão do TOD, a gente tem uma evolução comportamental que por faixa etária. O TOD ele é chamado dos 6 aos 18 anos, se eu não me engano, e a partir dessa faixa etária ele entra para psicopatia, né? Então é um quadro bem diferente do que a gente enxerga dentro do espectro. E quando a gente pensa no TOD, na verdade, se a gente for pensar na intervenção com ele, ela é igual ao que a gente encontra para o espectro, para outros diagnósticos também, né? Então, que vai ser psicoterapia comportamental, orientação familiar e a orientação para a escola. Então, não vai mudar muito a intervenção, sabe? E é uma coisa que eu sempre comento para os pais também, olha, mas eu queria que fechasse esse diagnóstico. A intervenção que nós vamos fazer não vai mudar, né? Vai continuar sendo a mesma, independente se for TEA mais TOD ou não. Então é Uhum. mais ou menos isso, falando bem rapidinho. Uhum. Então dá para ter, não dá para ter um diagnóstico de TEA e mais TOD. Não é São comum. duas. Tá. Não é comum. É uma coisa bastante rara de encontrar. Uhum. Bom, a gente vai encerrar a live de hoje, né? Ai, meu Deus. Mas eu queria que antes da gente encerrar, você já queria te agradecer por você ter aceito o meu convite. Eu agradeço Muito também. obrigada. E eu queria que você deixasse rapidinho uma mensagem para todo mundo que está nos assistindo sobre comportamentos inadequados. Queria agradecer bastante pela oportunidade também, né? Eu acho que é muito importante a gente ter momentos como esse para conversar, trocar informação, como essa proposta de ter um profissional e alguém que tenha um familiar, né? É muito importante para a gente ter essas duas visões
ter essa troca de ideias. A gente não consegue trabalhar sozinho, né? Profissionais não conseguem resultados sem ter uma família trabalhando junto. Então é bastante importante que a gente tenha esse contato e que quanto mais pessoas souberem, conhecerem o autismo, melhor vai ser a vida tanto da nós de profissionais, das famílias e do próprio indivíduo ali. É isso. Que bom. Gente, quero agradecer a presença de todo mundo, todos vocês que nos acompanharam, que nos ajudaram na divulgação da live. A psicóloga Natália, fez um comentário ali em cima, falando sobre a exposição, né, para você aprender a se comportar socialmente. Se você nunca sai, você nunca aprende. Vai cortar